Agora vocês vão ter paciência porque eu vou falar o que vocês precisam ouvir. Perguntas que fazem um terremoto nesse país. As urnas foram fraudadas? A direita é maior do que a esquerda? Bolsonaro vai ser preso amanhã? Resposta, senhores. A resposta é real. A urna foi fraudada? Não, não foi. O público da direita é maior que o da esquerda? Não, não é. Não é. Porque senão as opiniões, os programas de opinião com viés progressista não teriam mais audiência. Então não é. Estão te enganando, você acredita. Urna não foi fraudada, a direita não é maior que a esquerda e também o Bolsonaro não vai ser preso amanhã, porque não tem razão de ser. Lembra que eu falava aqui em vários programas? Prestem atenção. Tem 4 tipos de gente que recebe dinheirinho público no Brasil, no bolso. Quem é que se sustenta com dinheiro público? É o agente político, que é o político eleito. Característica, eleição popular e transitoriedade. Igual o presidente, é o caso do presidente. Depois, o agente público, que é o prestador de serviço, a concessionária de um serviço público. Tem o empregado público, que é o empregado público seletista, de acordo com a Lei 9.962 de 2000. E por fim tem o servidor público, já falei isso aqui. O servidor público é aquele que tem a sua vida regida pela Lei 8.112 de 1990 e que pode ser efetivo ou comissionado, ou seja, de confiança. Sobre o servidor público, e só ele, não está se falando de empregado, nem de agente público, nem de agente político, é o presidente. Para o servidor, só esse, a Lei 8.102 de 90, no artigo 117, inciso 2, ela proíbe propina, como se a lei precisasse proibir, mas ela proíbe propina, presente, brinde e vantagem de qualquer natureza. Proíbe. Mas, para o alto escalão dos servidores públicos, o Código de Conduta da Alta Administração Federal, que é de 2000, do Pedro Parente, ministro da Casa Civil, do Fernando Henrique Cardoso, ele escreve um código de conduta com um desejo moral, um código moral. Não tem força de lei, mas é um código de conduta da alta administração. Ele fala que alguns presentes podem ser aceitos. Mas o Código de Conduta da Alta Administração Federal se refere a quem? Ao presidente da República? Não! Ele é claro em dizer isso. Não. Só se refere às pessoas nomeadas pelo presidente, mas não ao presidente. E esse Código de Conduta ele é regulado pela Resolução número 3 de 2000 da Presidente da República. Então não tem nada aqui pro presidente. Não tem. Agora, quanto ao presidente, vamos tentar achar alguma coisa do presidente. Eu quero achar alguma coisa do presidente. Eu quero prender o Bolsonaro, quero achar. Eu vou vasculhar tudo. Já vasculhei a legislação inteira. Aí olha a Constituição. Cadê? Olha. Acha alguma coisa? Não. A Constituição não manda regular nada sobre o presidente. A Constituição não fala nada sobre coisa que o presidente, o chefe de Estado, o chefe do governo, não fala nada. A única coisa que fica na minha cara da Constituição é o artigo 5º, inciso 2. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa se não tiver lei que mande fazer ou deixar de fazer alguma coisa. É o princípio da legalidade. Aí eu fui lá, peguei a Constituição Federada comentada pelo ministro Alexandre de Moraes. Olhei ele falou, realmente, se não tem lei, e lei, a lei legislada, não é portaria, não é resolução, é a lei feita pelo processo legislativo, lá na Câmara dos Deputados, depois do Senado, depois da sanção presidencial, esta lei. Se não tiver esta lei, ninguém é obrigado a fazer nada e ninguém é proibido de fazer alguma coisa. Ele fala isso lá, claramente. Aliás, um ótimo livro, Constituição Comentada do professor Alexandre de Moraes, é sensacional. E ele junta jurisprudência. E tem uma decisão muito interessante que ele junta para explicar o princípio da legalidade, que é normas de setores da administração. O TCU, por exemplo, não é a justiça. O TCU não é o legislativo. Não tem o condão de ferir o princípio da legalidade. Então essa é a primeira coisa que eu vejo na Constituição. A Constituição não tem nada. Então eu vou lá, cavou com a legislação 91. Chego no ano de 1991 e encontro a Lei 8.394 de 1991. Nessa lei, o que eu encontro? A regulamentação sobre acervos documentais privados do presidente da República. Agora eu vou pegar o Bolsonaro. Acervos documentais privados. Vou no artigo 2 e leio. Esses acervos documentais privados são privados. São de propriedade do presidente. É propriedade dele. Os seus herdeiros vão herdar. Ele pode vender, ele pode doar. Aí eu vou para o artigo 3º. Eu falo, é privado, mas nós vamos marcar com interesse público. O que é isso? Vai ser público? Não. Continua privado. Não é bem público. É privado, do presidente, é dele. Mas se ele quiser vender, a União tem direito de preferência. Então ele tem que oferecer primeiro para a União. União, você quer comprar? Se ela não quiser, você pode vender. E se você for vender para o exterior, você tem que pedir autorização da União também. Tá certo. Mas aí eu fico me perguntando, senhores, o que é acervo documental privado? Que um Rolex é um documento? Uma joia é um documento? O que é acervo documental privado? Meu Deus do céu. De 91, 92, 93, 94, 95, 6, 7, 8, 9. Eu não descobri. Até que em 2002 surge um decreto dizendo que é o acervo documental privado. 11 anos depois da lei, surge um decreto. O decreto 4.344 de 2002 vai explicar o que é acervo documental privado do presidente da República. Então eu vou lá, eu vou ver, a definição está no artigo 3º. O artigo 3º, sabe como ele define?
o acervo documental privado, que é da propriedade do presidente, ele fala assim, são documentos de natureza. Isso é um ser humano, isso é um cachorro, isso é um gato. Então esses documentos, eles podem ter 3 naturezas, segundo esse decreto. Quais naturezas são, Pavinato? Natureza arquivística. Um relógio pode ter natureza arquivística? Não. Bibliográfica. Já viu um Rolex de natureza bibliográfica? Também nunca vi. E terceiro, museológica. Já viu um Rolex novo de natureza museológica? Também estou para ver. Logo, mesmo que ele fale depois, porque eu vi muita matéria, mídia séria, com audiência, dizer o seguinte, mas pode ser sobre a forma textual, eletromagnética, fotográfica, filmográfica, videográfica, cartográfica, sonora, iconográfica, livros e periódicos, obras de arte ou objetos tridimensionais. O Rolex é um objeto tridimensional, mas, senhor, não tem natureza, nem arquivística, nem bibliográfica e nem museológica. Então, não adianta ser tridimensional, meu senhor. Logo, não tem nada na legislação que fale de um relógio dado a um presidente. Não tem. Não tem. Se eu der um livro, tem. Se eu der um pergaminho, tem. Se eu der uma obra de arte, tem. Mas relógio e joia não tem. Aí vem, em 2016, que quando o Lula saiu na presidência, deram falta de 568 bens. Aí o TCU falou assim, cadê os 568 bens, meu bem? Aí ele devolveu 360. Faltaram 200, só 208. Só 208. Até é interessante que essa semana o site da presidência, lá no gov.br, publicou assim, o presidente Lula, aconteceu isso, eles estão falando mentira sobre o Lula, e o Lula ele devolveu 360, mas ele não falou que eram 568. Falou, esqueceu. E aí o acórdão número 177 de 2019 do TCU deu por satisfeito e encerrou o caso. Aí eu vou acessar o acórdão 177 de 2019 do TCU. O que eu vejo? Não tá faltando. Do acolhimento parcial. Atendeu parcial. Se atendeu parcial, é que parcial não atendeu. Então tem uma desinformaçãozinha aí, mas o Lula pode, ele usa vermelho. Aí, nesse mesmo caso do Lula, teve uma decisão, que é o acórdão 2255 de 2016, em que um dos votantes, um dos juízes do TCU, juiz, mas não é do judiciário, fala o seguinte, bens personalíssimos são, por exemplo, ele usa por exemplo, isso é muito importante, camisetas personalizadas, bonés, chaveiros, tá. Mas por exemplo é exemplificativo, não delimita. Aí ele fala o seguinte, e aí a mídia que quer ver o Bolsonaro preso, tava falando, no voto ele fala da joia, que joia não pode. Aí eu vou olhar o voto, eu vou olhar tudo que falaram nesse caso. Sabe o que o juiz falou? Ele falou o seguinte, uma grande pedra de esmeralda não pode ser um item personalíssimo, mas uma coisa é, meu amor, uma grande pedra de esmeralda e outra é um Rolex. Ele não falou uma joia. Vem uma pepita de esmeralda desse tamanho, uma turmalina Paraíba bruta. Você expõe, põe lá na sua sala. Mas não falou joia. E tem outra. Lembra que eu falei? Artigo 5º, inciso 2º da Constituição. TCU não pode legislar. Se a lei não define a joia, o TCU não pode. Não pode. Tá na obra do ministro Alexandre de Moraes, não pode. Ele juntou do jurídico, não pode. Não tem. Aí tem a portaria 59 de 2018, que o Bolsonaro mencionou. Que, como muito bem lembrou o Cabeça, portaria para porteiro. Portaria também não pode fazer lei. Se a lei não fala de joia, o que a portaria tem que falar de joia? Então Bolsonaro está certo, está errado. Não é por conta da portaria que o bem é personalíssimo. O bem é personalíssimo porque a lei não diz. A lei não diz que este patrimônio, esse tipo de presente, tem que ser incorporado, tem que ser catalogado, tem que ser feito qualquer coisa que seja. Não há crime porque não há lei. Aí vai falar, mas devia ter lei. Ué, nos Estados Unidos tem estado lá que é proibido, é crime fazer prostituição. Tanto é que tem gente que leva câmera de vídeo, que se bate a polícia falando, é um pornô. Aí não prende por prostituição. Mas a não existência de um tipo legislativo já é uma opção do legislador. Não se quis regular relógio, quer dizer que a nossa legislação entende que relógio não tem nada a ver com isso. Logo, senhores, não existe nada contra este Rolex que possa levar Bolsonaro para a cadeia. O único problema é, como o Capês falou, problemas fiscais, com relação à declaração do bem na aduana, o crime de descaminho. Mas isso é questão de Bolsonaro sabia ou não, porque quanto à venda do Rolex, não é problema nenhum. A lei de improbidade administrativa, são 3 tipos de improbidade administrativa. Aquela que, seja servidor público, empregado público, agente político ou agente público, né, ela trata dos 4. Ela pune a improbidade administrativa por enriquecimento ilícito,
por danos ao erário, ela só prejudica.